Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Um resumo das principais entrevistas que foram feitas aqui no nosso jornal diário, com especialistas de diversas áreas, sempre debatendo temas de importância para todos nós. Saúde, educação, políticas públicas, economia. Alguns dos assuntos que o Jornal da Rede Alesp leva até você todos os dias. Então vamos a mais uma edição do Rádio em Revista. No ar, Rádio em Revista. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o verão. O calor segue forte e, claro, as pessoas querem achar uma maneira de se refrescar. Mar, piscina, lagoa, represa, todo mundo quer fugir das altas temperaturas. Sobre esse tema, os apresentadores Lilian Busato e Jeremias Gomes conversaram com a tenente Valquíria, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ela explicou quais são os principais cuidados que as pessoas têm de tomar para se divertirem e, ao mesmo tempo, evitar acidentes. É sempre importante estar atento, né? Estar atento quando vai entrar em piscina, balneário, represa, mar, etc. Em relação à criança, a principal dica que a gente deixa e recomendação é nunca deixar as crianças sem uma supervisão de adulto. Então, a supervisão do adulto é fundamental. E muitas pessoas ficam em dúvida, né? Entra com boia, sem boia, como é que faz, como é que não faz? O que o bombeiro diz, né? A gente sempre recomenda assim, criança na praia, sempre um braço de distância, sempre. Se esteja com boia, esteja sem boia. A boia, ela é perigosa por quê? Porque ela dá uma falsa sensação de segurança, né? Só que a gente tem outros elementos na praia. A gente tem as marés, as correntes que puxam. Então, não é só estar na superfície que a criança vai estar segura. É importante ela estar perto de um adulto com, no máximo, um braço de distância. Então, com boia, sem boia, criança, supervisão de adulto e a um braço de distância desse adulto. Preferencialmente, água no umbigo, né? Aquela água no umbigo é sinal de perigo. Realmente, a gente diz isso há anos e não falha, né? Porque a gente vai sempre ter certeza que vai ser uma diversão e não um problema, né? Porque a praia tem que ser isso, tem que ser diversão, tem que tirar o estresse, a gente tem que se divertir. Não pode ficar preocupado com outras coisas, né? Senão não vale nem a pena. Tenente, bom dia. Desculpa cortando a senhora, pode continuar, desculpa. Se chegou mais alguma pergunta que vocês têm? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer a senhora pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp e dar o parabéns aí, como eu acabei de falar para o Jeremias, uma mulher aí sendo tenente, mostrando aí que a mulher ela consegue superar as expectativas e cada dia que passa mais aí também tomando conta do mercado. Tenente, a senhora tem estatística em referente a essa passagem de ano nos litorais, mesmo em pandemia, se o número de afogamentos aumentou ou ficou no mesmo patamar de 2019? A gente pegou aqui as atualizações dos dados, mas a gente pegou referente ao período de um ano, né? Em um ano, né, de 11 de janeiro do ano passado até agora, a gente teve 289 afogamentos, só que sem contar o litoral, porque o litoral, quando a gente for pegar os dados estatísticos, o sistema estava fora de ar, né? Eu estou vendo aqui se os meninos conseguem pegar o mais rápido possível, a gente passa para vocês. Mas, independente disso, em represas, balneários, né, piscinas, a gente teve aí 289 afogamentos durante o período de um ano, e é um número bastante expressivo. Agora, eu queria falar com a senhora também sobre bebida alcoólica, né? O pessoal vai na praia e é muito comum, uma latinha de cerveja, uma caipirinha. Quais são os perigos relacionados à bebida, tenente? Como eu já comecei a frase, né? Comecei a conversar com vocês, eu já disse que a água não é um ambiente natural do ser humano, que a gente precisa tomar todos os cuidados. É interessantíssimo a gente sempre pensar nisso. Por quê? Porque já com todos os nossos sentidos aflorados, né? A gente ainda corre muito risco estando na água. Imagina com ingerindo bebida alcoólica ou qualquer tipo de entorpecente que cause uma falta de clareza mental. Porque quando a gente está com clareza mental, a gente consegue se livrar de qualquer problema, né? Ou muitas vezes a gente consegue se livrar de quase todos os problemas.
Então, quando a gente está entorpecido, toma um remédio para dormir, alérgico, que também dá bastante sono, ou mesmo com sono, com injeção de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de substância que seja entorpecente, é um risco muito, muito grande. Então, a indicação que a gente dá para as crianças, né, crianças sempre com supervisão de adulto, por que não a gente também não falar que o adulto sempre por supervisão de qualquer outra pessoa, de um outro adulto? Quando a gente está na água, é sempre importante que um olhe pelo outro, né? Nunca entrar sozinho. Né? Em qualquer situação, na água, na piscina, em balneário, em praia, sempre vá com uma outra pessoa e sempre esteja um olhando pelo outro, né? Porque aí a gente diminui os riscos. E entrar entorpecido, sem os sinais, né? Sem toda a lucidez mental, não é indicado. Por quê? Porque a gente não consegue ter uma clareza para se livrar de alguma adversidade que ocorrer. Seja uma corrente de retorno, seja uma piscina mais funda do que a gente imagina, seja uma represa que a gente desconhece o que está embaixo, porque a gente não tem visão, porque a água ela é turva, ela é escura, a gente não consegue enxergar nada. Então, por si só, a água é um ambiente desconfortável. Então, a gente tem que entrar 100% bem e ainda com uma supervisão de um outro adulto, de uma pessoa olhando pela gente, para que os riscos sejam minimizados. Sempre vai ter risco, mas a gente consegue minimizá-los tomando todos esses cuidados que eu acabei de falar. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, está em debate o imposto sobre fortunas. O tema é polêmico e já foi rejeitado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Para falar sobre este assunto, a Lilian Busato e eu recebemos o professor de Direito Tributário, Caio Bartini. Acompanhe um trecho da entrevista. A Constituição Federal prevê que a União pode criar esse imposto por meio de uma lei complementar. Então, o Congresso Nacional ele pode, por meio dessa lei complementar, criar esse imposto. E esse imposto ele tem um caráter pessoal, ou seja, ele vai incidir sobre pessoa, pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, e terá, nesse caso, em havendo a criação desse imposto, ele terá as alíquotas chamadas progressivas, da mesma forma que acontece, por exemplo, com o imposto sobre renda. Então, a partir do momento que a pessoa tem um determinado valor, considerado pela norma como sendo uma grande fortuna, as alíquotas elas podem ficar maiores ou menores. E essa discussão, então, é uma discussão que já vem de projetos de lei complementar de longa data já. Bom dia, professor. Quem fala é Lília. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui na Rede Alesp, um assunto aí que dá grandes discussões, né? O professor, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, o deputado Paulo Fiorilo já tentou várias vezes introduzir um projeto de lei onde a tributação para as grandes fortunas tem uma arrecadação maior para o Estado, que também sofre resistência aqui. Por que o senhor acha que esse imposto introduzido aqui para a nossa realidade sofre tanta resistência por parte do governo? A maior resistência, Lilian, colocada pelo governo seria a fuga de capitais e a ausência de investimento no país, tendo em vista a alta carga tributária, sendo mais um imposto criado. De certo modo, eu concordo com o fato de que nós não temos um ambiente hoje, nem econômico, e creio que tampouco político, para que seja aprovado esse imposto, tendo em vista que seria mais uma tributação com uma carga tributária no Brasil, que já é uma carga alta. Nós precisamos já urgentemente de uma reforma tributária, e a criação de um novo imposto, nesse sentido, já não me parece que seria mais propício nesse ambiente que nós vivenciamos, principalmente ainda em detrimento desta pandemia. Agora é fato, eu sempre me posicionei no sentido de que eu não consigo enxergar a tamanha fuga de capitais como é desenvolvida ou tratada por determinados membros do parlamento e até mesmo do Poder Executivo, tendo em vista que as pessoas que definitivamente possuem uma grande riqueza, possuem grande fortuna assim considerada, já não têm esse dinheiro aqui internalizado no país. Isso porque se procura, nesse caso, países que tenham a tributação mais favorecida.
chamados paraísos fiscais. O Brasil ele já tem uma situação de um déficit enorme de capital estrangeiro, de capital interno, muito acentuado, tendo em vista já as dificuldades, burocracias, o custo do Brasil. Então, eu não consigo enxergar esse problema que é colocado dessa forma, como se nós tivéssemos, né, nesse sentido, uma grande gama de investimento do exterior aqui. E nós vemos, na verdade, que isso não acontece. Nós temos muito mais investimentos das pessoas, inclusive, que são residentes domiciliadas no Brasil e que tenham grande condição econômica fora do que propriamente aqui. Isso porque a nossa tributação e as demais burocracias, a instabilidade jurídica, a instabilidade política, inclusive instabilidade democrática, ainda é muito grande. Professor Caio, como é que foi a experiência de países que adotaram esse imposto sobre grandes fortunas, né? Recentemente, até mesmo a Argentina fez a adoção desse imposto. Houve essa saída de capitais de países que adotaram isso ou não ocorreu? Nós tivemos, Fábio, historicamente, uma questão dessa levantada na França. A França ela chegou e realmente me parece que demonstrou a existência realmente de fuga de capitais para outros países, inclusive do núcleo da zona do euro, mas que tinham uma tributação mais favorecida e que efetivamente não estavam cobrando sobre esse percentual. Agora é fato, se nós formos comparar e fazer uma análise com países que adotaram tal postura, é óbvio que nós vamos ter prós e vamos ter contras. Isso vai depender, por óbvio, de que maneira o tributo ele é criado, a partir de qual volume é considerado grande fortuna, para que nós não tenhamos aí uma chamada bitributação, né? Você ter aí dois tributos incidindo sobre um mesmo fato jurídico. Nós já temos o imposto de renda, então tem que se colocar, logicamente, um determinado volume que seja realmente considerado como grande fortuna. Eu não consigo enxergar, por exemplo, hoje, no Brasil, que isso seria um grande problema. E eu ainda chamo a atenção, Fábio, para um outro detalhe. Se nós formos observar pela lei de responsabilidade fiscal, que preza, por óbvio, se ter um orçamento gerencial mais eficaz, a quantidade de gastos sendo utilizados de forma mais otimizada, os recursos, nesse caso, sendo bem aplicados, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina, a Lei Complementar 101 de 2000, que, na verdade, nós teríamos que ter um dever de tributar e não um poder de tributar. Então, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os tributos que são previstos na Constituição Federal, eles deveriam ser criados, e eu vou colocar o porquê disso. Porque, definitivamente, o Brasil ele tributa muito mais o consumo, a produção e a mão de obra, em detrimento à tributação que incide sobre renda e sobre patrimônio. Então, nós acabamos tendo o que se denomina uma tributação regressiva. O que é que vem a ser isso? A pessoa da camada menos favorecida, ela acaba sofrendo uma alta carga de tributação do que a pessoa que tem maior poderio econômico. E eu explico por quê. Porque se a nossa grande carga tributária recai sobre produção e sobre consumo, tudo aquilo que as empresas, as indústrias gastam na tributação, elas acabam repassando no preço final do produto. Isso acontece com os varejistas, com os determinados comerciantes no meio da cadeia. Isso acaba sendo refletido para o consumidor final. E como nós temos uma situação pela qual a economia é uma economia que está deficitária, e na questão da pandemia agora se aumentou ainda mais, tendo em vista os valores que foram utilizados para a colocação das contribuições, das ajudas em decorrência ao coronavírus. Então nós tivemos um déficit muito grande. Então é óbvio, a pessoa que tem uma tributação muito alta no consumo, ela acaba fazendo com que haja um desestímulo no consumo, consequentemente isso desestimula a indústria,
Isso faz com que nós tenhamos um círculo vicioso. Então, é óbvio, se o Brasil já tem uma alta carga tributária nesse sentido, né, sobre consumo e sobre produção, o que a lei ela faz é, olha, se você cria um novo tributo, você pode fazer com que haja um equacionamento, ou seja, você diminui a carga tributária de outros tributos, notadamente sobre consumo e produção, em detrimento a você criar novas tributações sobre renda. A ideia, Fábio e Lilian, seria essa. O especial Rádio em Revista vai para um pequeno intervalo. Voltaremos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e vamos falar agora sobre saúde. 47 milhões de brasileiros são usuários de planos de saúde e 20 milhões deles vão ter de arcar com um reajuste de até 35% nas mensalidades agora em 2021. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a economista Paula Sauer. Para a gente falar de uma forma, para ficar todo fácil para todo mundo, o reajuste que era para ter ocorrido no ano passado, ele foi adiado para o consumidor. Então, o consumidor que teve o reajuste no ano passado, ele teve esse aumento na parcela dele, né, na fatura dele, cancelado, adiado, vamos dizer assim, de setembro a dezembro do ano passado, mas não significa que a operadora do plano de saúde tenha absorvido esse custo. Ele agora vai ser parcelado esse ano. Então, o que acontece? A pessoa teve o reajuste ano passado, o reajuste foi adiado, então ele voltou a ter a parcela no valor que ele tinha anteriormente, mas ele criou uma dívida com a operadora. Esse ano, esse reajuste ele vai ser diluído em até 12 parcelas, mas se você tem um reajuste para acontecer desse ano de 2021, ele vai acontecer. E além disso, se você estiver mudando de faixa etária, por exemplo, para quem está fazendo 44 anos agora, ele entra numa faixa que eles chamam de faixa 7, que vai de 44 a 48 anos. Ele tem ainda mais esse reajuste. Então, o que ficou para a gente, o que a gente enxerga como planejador financeiro e como consumidor também, né, é que você só vai saber o quanto você vai ter de mensalidade quando o boleto chegar, porque durante o ano esse boleto vai sofrer várias alterações. Então, eu vou pagar pelo reajuste que eu não paguei ano passado, eu vou pagar pelo reajuste esse ano. Se eu estiver mudando de faixa etária, eu vou ter um terceiro reajuste. E isso ainda fica mais delicado, porque essa regra toda, ela não vale para todo mundo. Então, dependendo do tipo de apólice que o consumidor tem, se é individual, se é até a cada 30 pessoas, ou se é uma apólice coletiva de mais de 30 pessoas, são valores diferentes. Para nós, ficou uma coisa muito delicada. A gente vê órgãos de defesa do consumidor já atuando, ONGs atuando em relação a isso, porque para o consumidor ficou muito pesado. Agora, Paula, normalmente pessoas idosas que têm ali o plano individual, já são essas pessoas as mais prejudicadas normalmente com os valores pagos em planos de saúde. Com esse aumento, essas pessoas, então, muitas delas talvez nem tenham condições de manter o seu plano, né? Exato. Existe uma questão que é bastante delicada também, imagina no momento que a gente está vivendo, né, que é premente a necessidade de você ter um plano de saúde, uma vez que a saúde pública não consegue absorver o cenário que a gente está vivendo. Essas pessoas, elas deveriam ser prioridade também no assunto. E, na verdade, a gente vê que muitas delas acabam inadimplindo e perdendo o plano de saúde.
Não é que eu vou deixar de pagar um mês e eu vou perder o plano. Existe uma lei que eu preciso ficar inadimplente com pelo menos 60 dias durante um ano, mas com o aumento desse, com a situação delicada que a gente está vivendo, a gente imagina, sim, que muitas pessoas vão perder o plano de saúde, e a alternativa que a gente enxerga para isso é que essas pessoas vão à operadora e tentem negociar, seja um downgrade, né? Então é uma mudança de plano para um plano inferior, ou mudança de plano para um plano diferente. Então, em vez de ter um plano completo, que cubra consulta, exame, internação e tudo mais, eu escolha o que eu quero ter. Então, tem muitos planos hoje que você bota exames laboratoriais e internação, mas não contratam a consulta, e a consulta você deixa para pagar no particular, porque muitas vezes é o que a gente acaba fazendo, né? Então, para essas pessoas é uma alternativa tentar fazer esse tipo de modificação, mas a orientação vai conversar com a operadora. Ô Paula, você tem hoje um número de quantas pessoas aqui no estado de São Paulo possuem planos de saúde? Não, eu tenho um número Brasil. Então, se a gente pensar em Brasil, a gente tem 47,2 milhões de pessoas. E quando a gente fala de usuários de plano de saúde, que vão sofrer esse reajuste, está em torno de 25 milhões. Mas não tem dúvida nenhuma de que a grande população, né, desses usuários, eles estão em São Paulo. E vai ser um choque imenso para essas pessoas. A gente não tem como se planejar. Não tem aquela coisa que você coloca na tua agenda, no teu planejamento, plano de saúde, você sabe qual vai ser o valor da mensalidade. Esse valor vai oscilar durante o ano. É bem delicado. Vamos falar agora sobre saúde mental. O Janeiro Branco é um mês dedicado à campanha para o alerta sobre a saúde mental e a conscientização sobre temas como ansiedade, fobia, obsessão, pânico, entre outras doenças. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o psicólogo Aurélio Melo. Confira. A ansiedade é você viver no futuro, não é? Esse futuro pode ser no minuto seguinte, não é? Quer dizer, eu estou aqui, daqui a pouco eu preciso sair e eu fico pensando em daqui a pouco e não me coloco nesse momento. Então isso começa a gerar dentro de mim uma agitação interna onde eu não consigo me concentrar no que eu estou fazendo, não consigo me entregar no presente, e aí eu não fico nem lá nesse futuro que eu estou pensando, porque fisicamente eu não estou lá, né? Ou temporalmente eu não estou lá, e nem consigo focar aqui no presente, que é onde estou, porém não estou em pensamento. Então esse é o princípio da ansiedade. A ansiedade, ela é um estado emocional que chacoalha a gente por dentro, você não consegue prestar atenção nas coisas, não é? Eu acho que uma das grandes recomendações à saúde mental das pessoas é que elas estejam no aqui e agora. Até isso foi letra de música do Gilberto Gil, né? Quando ele diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Na verdade, eu entendo que é o melhor lugar do mundo porque é o único lugar possível de se estar. É no aqui e agora. E é sempre tempo e espaço. A gente não pode separar tempo de espaço. A gente sempre está num tempo, num espaço. Então, o aqui e agora é o melhor lugar do mundo porque é o único que eu posso estar e eu devo estar inteiramente nesse lugar para que eu possa estar pleno, para que eu possa estar sereno, né? Isso seria a melhor forma de se prevenir a ansiedade. Isso no início, é claro. Depois ela vai evoluindo, você precisa da ajuda de profissionais, você precisa da ajuda da família ou de amigos, tá?
Eu ia interromper, Julie, o Aurélio, e aí eu falei, não, mas eu acho que eu estou muito ansioso, né? Deixa ele acabar de falar. Aurélio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a juventude. Eu tenho visto muitos colegas falar, fulana está com 12 anos, está com depressão, né? A outra tem 13, meninas, meninos. O número de suicídio no Brasil é muito alto, né? No mundo inteiro é alto, mas no Brasil também é alto. Como lidar com o suicídio na juventude, jovens hoje, o que está acontecendo? Como é que os pais podem ter essa aproximação que foi se agravando com a pandemia, a depressão na juventude, principalmente? Bom, de fato, a gente vem observando uma mudança de comportamento nas pessoas que está muito ligada à mudança do próprio mundo, né? A pressão que as pessoas sofrem, a pressão por serem felizes, por fazerem sucesso, por terem notoriedade, reconhecimento, não é? Que são coisas que não são possíveis. Então, essa ideia assim, você é especial. Bom, se uma pessoa é especial, as outras não podem serem especiais. Não, todo mundo é especial. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Então, durante muito tempo, a gente foi criando fórmulas e valores onde as pessoas não conseguem alcançar, porque são valores em si mesmos que não são alcançáveis, não é? E as pessoas foram abrindo mão de viver as próprias vidas como elas são, viver a vida como ela é, com as dificuldades, né? Sem essa coisa de eu tenho que estar feliz o tempo todo. Então, quer dizer, se hoje todo mundo quer estar feliz o tempo todo, se hoje se fala muito em felicidade, é porque talvez as pessoas nunca foram tão infelizes, não é? Então, tempos atrás, as pessoas viviam um pouco mais, né? Vamos por aí, décadas atrás, tinham muitos problemas, mas as pessoas viviam mais as coisas como elas eram. Não é? E hoje parece que existe uma busca pela felicidade tão grande, pelo reconhecimento, pelos likes, que as pessoas não suportam, né? Porque essa conta não fecha. Então a pessoa não suporta não ter sido reconhecida como ela gostaria, não ter sido ouvida como ela gostaria. Então, os tempos difíceis, né, vamos dizer, nesse sentido, eles, ou a gente pode pensar assim, uma vida hoje materialmente mais rica, porém afetivamente mais pobre, tem gerado pessoas mais frágeis, pessoas que têm uma dependência muito grande de reconhecimento, muito dependente da opinião do outro. Então, a criança entra na adolescência, 11, 12 anos, ela já tem uma necessidade muito grande de ser ouvida, de receber não sei quantas curtidas no Instagram, no Facebook. E aí, isso não acontecendo, ela se deprime, ela se entristece, ela se sente invisível. Então, na verdade, nós nos tornamos muito frágeis do ponto de vista social, não é? Então, os profissionais de saúde precisam ficar atentos a isso, os pais devem ficar muito atentos a isso, né? Antigamente, criticávamos a educação rígida, o autoritarismo, né? O quanto as pessoas ignoravam as crianças, só que as coisas tomaram um outro rumo. E agora muitos pais acreditam que a gente deve ser amigo dos filhos. Também não funciona, não está funcionando. Os filhos precisam de afeto, de carinho, mas precisam de limites também. Você precisa falar de uma maneira sincera, autêntica, real. Você não pode colocar os filhos em bolhas. Nós estamos colocando os filhos em bolhas. O meu filho é especial, o filho do outro não é tão especial assim, mas o meu é especial. Então, você não pode falar com ele desse jeito. Veja bem, o professor falou com ele desse jeito, o vizinho falou com ele desse jeito. Então, você vai criando pessoas muito frágeis, que não se sentem reconhecidas e que se desesperam. Acabam vendo, muitas vezes, o suicídio como uma saída dessa vida. Bom, então, essa vida, eu não consigo lidar com a minha vida, não é? Porque o mundo não me dá chance, não é? Então as pessoas abrem mão disso, é uma coisa muito séria. Então a gente precisa ter uma outra educação, né? Uma educação mais firme, mais honesta com as crianças, com mais disciplina, mas com mais atenção também, né? Com
discutindo esses valores, nós tomamos caminhos muito fúteis, né? Há uma futilidade no ar muito grande, então as pessoas acreditam que vão ser mais felizes quando tiverem determinados bens, quando possuírem determinadas coisas. Tem gente que tem vergonha do modelo de celular que tem, então não atende o celular na frente dos outros, até que possa trocar por um modelo mais novo. Então, esse tipo de coisa fragiliza as pessoas, sobretudo em tempos de pandemia, sobretudo em tempos de adversidade. Aproveitando sua fala, Aurélio, sobre as crianças e os adolescentes, muitas escolas, ou uma parte delas, já utiliza ali na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental uma matéria chamada habilidades socioemocionais, que cai muito dentro disso que você está falando. Às vezes as crianças e adolescentes, os pais não sabem como conversar com a criança sobre essas emoções dela ou delinear isso. Então a minha pergunta é, saúde mental pode ser construída também desde a infância? Olha, eu acho que ela é construída na infância. Agora, a questão de você colocar uma disciplina em sala de aula, das duas, uma. Ou você vai... Como a gente poderia ensinar habilidades emocional para uma criança? Olha, é difícil. Você pode ensinar as leis da física, explicar e demonstrar. Mas essas habilidades a gente ensina praticando, dizendo assim, eu te amo, mas eu não aceito isso que você faz. Eu não aceito. Você é meu filho, eu te amo, mas eu não concordo, eu não aceito. Eu proíbo você de fazer isso aqui. Né? Quer dizer, então, é praticando que a gente ensina. E cada vez mais a gente vê os pais terceirizando a educação. Então, meu filho, o que acontece com você? Você tem um médico, você tem um psicólogo, você tem um personal trainer. Aí estou falando de uma classe social mais alta, é claro. Né? Então, você tem tudo, não sei o que te falta, mas tem limites em casa, tem relação. A hora que vocês sentam para comer, vocês conversam de verdade? Vocês olham nos olhos um do outro? Ou fica cada um no seu celular? Não é? O que você pede para o seu filho, você pratica? Você faz? Ou você fala para ele aquilo que você não faz? Então, essa é a verdadeira habilidade social emocional. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. Vamos começar o bloco falando de imposto de renda. Todo ano é a mesma coisa. Milhões de brasileiros se preparam para a mordida do leão. Este ano, as declarações devem ser entregues entre o dia 1º de março e 30 de abril. O Jeremias Gomes e a Júlia Stanzioni conversaram com a professora de contabilidade, Manuela Santin, para saber o que deve e o que pode ser declarado. Vamos acompanhar. Na verdade, a malha fina é quando a gente faz alguma declaração, né, as nossas declarações, e elas não são consistentes ou não batem com as informações que já existem no banco da Receita Federal. Então, essas inconsistências ficam pendentes e aí o jargão que a gente usa bastante é fulano caiu na malha fina. Na verdade, é o que a Receita Federal chama de malha fiscal, né? Na verdade, então, é essa inconsistência de dados que a Receita já tem dentro dela algumas informações e espera que o contribuinte declare de forma correta. Né? E se ele declarou alguma coisa diferente, gera essa inconsistência e ela cai na malha fina, que é o medo de todas as pessoas, dos contribuintes. Pois é, e o que é mais comum da gente errar na declaração?
Pois é uma coisa que é muito importante, né? As pessoas têm bastante medo, porque sabe que isso é uma forma de você se apresentar ao fisco, né? A primeira coisa que eu digo, assim, para os meus alunos, que a primeira é uma declaração importante, né? É uma forma de você se apresentar à Receita Federal como um cidadão brasileiro e você mostrar as informações que você teve de rendimentos e de bens no ano anterior. Agora, as pessoas, o primeiro erro, o erro mais comum, parece até muito básico, mas é o que faz com que as pessoas, mais de 50% das pessoas caiam na malha fina, é a declaração de rendimentos. Então, ou a pessoa simplesmente deixar de declarar alguma fonte, então um exemplo como o meu, por exemplo, se eu dou aula em vários lugares, eu declarei só uma universidade, a outra eu deixei de declarar. Isso é um erro muito clássico e muito fácil de cair na malha fina, porque os empregadores já mandam para a Receita Federal as informações dos empregados. Então, quando os empregados deixam de dar essa informação, a inconsistência cai diretamente, o próprio sistema faz essa verificação. Então, tem gente que fala, eu não vou declarar tal fonte de renda porque eu quero esconder isso, né? Uma coisa que as pessoas, os contribuintes pensam. Lê do engano, porque isso já está na base da Receita Federal. E cai direto na malha fina. Então, esse é o principal problema. Existem alguns outros também. Por exemplo, as pessoas colocarem despesas médicas que não existiram. E aí o pessoal sempre pergunta, né? É o famoso ter recibos médicos, né? É lógico que se você tem recibos médicos, você teve tratamentos que você pagou com o teu próprio dinheiro, né? É normal e é permitido que você declare na declaração do imposto de renda. Agora, o que não pode é inventar, né? Fazer de conta que você tem recibos e gastou. Isso não necessariamente cai na malha fina, mas se cair, né? Se essa inconsistência aparecer para a Receita, você vai ser questionado e você vai ter que apresentar os documentos. E aí é o que o pessoal tem medo e mesmo, porque lógico que mentir, né, fazer documentos falsos não é correto, né? Então, esses são erros também bastante comuns. Aí, tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes até erro de digitação acontece bastante, né? A troca por ponto e vírgula. Então, é importante que você faça com uma certa antecedência, que você tenha um tempo de revisão, para você ver se você não errou. Às vezes, até trocar decimal, sabe? Você está digitando e faz uma troca de número, às vezes inconsciente, né? Mas essa troca pode gerar algum problema para você. Então, é importante que faça com cuidado e que faça realmente com base em todos os seus documentos. É erro as pessoas omitirem as informações. Agora, Manuela, há despesas, então, que são obrigadas a gente a relatar lá na declaração do imposto de renda, e há alguma outra que não necessariamente precisa entrar, né, na declaração? Muito interessante essa pergunta, é uma dúvida das pessoas. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, até para ficar mais claro essa sua pergunta, o que é a declaração do imposto de renda? Então, ela tem basicamente duas grandes informações. Primeiro, que é uma forma de você dizer que você é um cidadão brasileiro, que você no Brasil teve os rendimentos, tá? Então, mas não é só os rendimentos que a Receita está querendo saber. Então, a declaração, eu poderia dividir ela em dois grandes grupos. A primeira é você dizer quais efetivamente foram os seus rendimentos, tudo que você ganhou, né? E aí, consequentemente, com o que você gastou, que são as despesas, tá? Vamos falar um pouquinho mais dessas despesas. Mas só para completar o raciocínio, a segunda parte da declaração é você dizer tudo o que você acumulou no ano, de bens e direitos e até dívidas, né? Então, você dizer assim, qual é a sua situação patrimonial? Essa situação patrimonial, ela é comparada de um ano para o outro, tanto que a gente faz a declaração de 2 anos, né? Do ano corrente e do ano anterior, porque isso passa a ser uma comparação de quanto o seu patrimônio cresceu ou decresceu ao longo daquele ano. Esse crescimento de patrimônio
tem que fazer sentido, tem que ser coerente com o que você ganhou no ano e com o que você gastou no ano. Então, por isso é importante entender o que é a declaração. Então, uma parte é o que você ganhou e o que você gastou no ano. Outra parte é o patrimônio que você conseguiu acumular. Então, isso, primeira coisa, isso tem que fazer sentido. Tá? Você ter crescido o patrimônio. Então, um exemplo muito básico, até trivial, mas para que fique claro. Imagina que você tem uma renda de 60 mil reais no ano, né? E aí, a hora que você vai declarar, você declara que você comprou uma Ferrari. Isso que eu estou querendo dizer de inconsistência. Quer dizer, alguém que ganha 60 mil reais no ano, não é possível que tenha conseguido comprar uma Ferrari, a não ser que tenha tido outros rendimentos, mas esses outros também precisam aparecer. Então, é esse tipo de inconsistência. É lógico que esse exemplo que eu dei é um exemplo bastante exagerado, mas para que as pessoas entendam essa diferença. Muito bem. Entendido isso, a gente vai para a pergunta em si, que é despesa. Quais são as despesas que devem aparecer? A palavra obrigatória é até um pouco, eu diria assim, as despesas mais comumente que aparecem, né? As mais comuns de aparecer. Teoricamente, você deveria declarar tudo, mas não é bem assim, não é preciso declarar tudo. O que as pessoas normalmente declaram são os gastos que a gente chama de despesas dedutíveis. O correto é você declarar as despesas de uma maneira geral. Aí a gente precisa dividir em despesa dedutível e não dedutível. Então, vou dar um exemplo bem simples. Despesa com educação. Então, você gastou, por exemplo, com a escola do teu filho. Isso é uma despesa dedutível até um certo valor. Então, até 3 mil, até preciso olhar aqui, 3.500 mais ou menos no ano, você pode deduzir. Mas você gastou mais, você gastou 5, por exemplo. Então, até o limite, ela é uma despesa dedutível. O que passar disso, ela é despesa, você declara, mas você coloca no campo como não dedutível. Então, você declara tudo. E aí, você tem que fazer essa diferença entre o que é permitido deduzir e o que não é permitido. Só para completar o raciocínio, essas despesas dedutíveis, que são possíveis deduzir do imposto, vai fazer com que gere uma base de cálculo menor do imposto e que aí você tenha algum valor a restituir ou um valor talvez menor a pagar. Então, o interessante para o contribuinte é que ele lance na declaração do imposto de renda tudo que ele tiver de despesas dedutíveis, que são basicamente os gastos com educação, até os limites permitidos pela Receita, os gastos com saúde, esse não tem limite, mas, mais uma vez, importante que tenha todos os documentos, gastos com dependentes, então você tem valores de limite dependente, né? No caso de filhos, até a idade, tem idades permitidas para isso, mas são as principais despesas dedutíveis, mas outras também, por exemplo, gastos com advogado, você de repente colocar ali, contanto que você tenha todos os documentos comprobatórios. Vamos falar agora sobre a obrigatoriedade de prefeitos em seguir as determinações do governo estadual em relação às normas de combate ao novo coronavírus. O nosso convidado é o advogado Fernando Fabiani Capano, especialista em direito administrativo. A questão, na verdade, precisa partir de um pressuposto básico, que é o fato de que nós vivemos numa federação, né? Alguns dizem, inclusive, que a nossa federação é uma federação distinta, por exemplo, da Federação dos Estados Unidos, porque nós temos aqui 3 entes estatais distintos, né? Nós temos a União, os estados e o município, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a figura do município não tem competência legislativa como nós temos aqui. Partindo desse pressuposto, portanto, segundo a Constituição, a competência para legislar sobre saúde pública, né, e sobre todas essas demandas aí legais e normativas para enfrentar o Covid é tida como competência comum. A questão já foi levada ao Supremo Tribunal Federal, né, e a gente tem que fazer uma distinção aí no seguinte sentido. O Estado ou os estados têm competência para legislar considerando as suas realidades locais. A União tem a competência para legislar, como de fato legislou,
na normativa geral, né? E os municípios têm competência suplementar. O que é que significa isso? Significa dizer, portanto, que, mesmo tendo competência para legislar, os municípios apenas e tão somente suplementam aquilo que o Estado legislou. O que significa dizer, portanto, que os municípios eles precisam necessariamente partir do pressuposto de que eles devem obedecer o Plano São Paulo aqui entre nós, no Estado de São Paulo. E, óbvio, né, considerando as suas realidades locais, os municípios podem suplementar a legislação do Estado de São Paulo, né, no caso aí o Plano São Paulo, para adotar essas medidas que, a rigor, tensionam combater aí não só a doença, né, como o seu alastramento aí para a população de cada um dos municípios. E, doutor Fernando, até o próprio secretário Marcos Vignoli disse que essas prefeituras já foram notificadas, né, e que vão responder aí, devem responder judicialmente pelo descumprimento. Para quem não conhece muito essa questão de leis, como que funcionaria, então, esse responder judicialmente, né? Olha, nós temos uma série de possibilidades, né? Nós temos, por exemplo, a possibilidade de que o Estado de São Paulo, eventualmente, acione, mediante um remédio que nós chamamos de reclamação, que o Estado de São Paulo acione diretamente o próprio Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos aí, como disse, 2 ações, se eu não me engano, que trataram deste assunto, 2 ações que o Supremo conheceu, em que se pode noticiar o descumprimento da decisão do próprio Supremo, no sentido de que o município não pode, obviamente, ir contra os parâmetros estabelecidos aqui no Estado de São Paulo pelo Plano São Paulo. Uma outra possibilidade, que me parece, inclusive, mais factível, é o Estado de São Paulo acionar, por exemplo, o próprio Ministério Público ou ele mesmo ajuizar ações civis públicas em face desses prefeitos, tensionando responsabilizá-los em razão do descumprimento dos ditames aí do Plano São Paulo. Também é uma possibilidade nesse sentido, porque me parece que, caso o prefeito, como aconteceu aqui, principalmente no litoral paulista, né? Caso alguns dos prefeitos realmente contrariem os pressupostos colocados pelo Plano São Paulo, me parece que há aí a possibilidade de um cometimento do que nós chamamos de improbidade administrativa. E, para isso, o Ministério Público pode tomar providências e o próprio Estado de São Paulo também, nesse sentido. Agora, doutor, eu estava fazendo uma conta rápida. Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, 20 que descumpriram, daí cerca de 3%, né? É relativamente pouco, mas alguns, inclusive do litoral, num momento bastante crítico, né? Se houver um segundo descumprimento, tem uma outra medida legal que se possa tomar? Como disse, me parece que, salvo a reclamação direta ao Supremo Tribunal Federal por um descumprimento do próprio comando do Supremo Tribunal Federal, me parece que os prefeitos poderiam ajuizar essas ações civis públicas e pedir o que nós chamamos aí de uma medida cautelar para que o Plano São Paulo fosse peremptoriamente e obrigatoriamente cumprido nesses municípios. Então, neste caso, o magistrado que conhecesse dessas ações civis públicas poderia, em linguagem popular, né, nós chamamos tecnicamente de medida cautelar, mas em linguagem popular ele poderia conceder uma liminar determinando que o município seguisse à risca os parâmetros e os ditames aí do Plano São Paulo, no sentido de proteger a população de cada um desses municípios. Agora, doutor, o que me parece que fica com um ponto de interrogação, não só para quem está ouvindo, vendo a gente, mas me parece que também para os próprios administradores do município, até que ponto o Estado pode intervir nos comércios e serviços das cidades, até em que momento o município pode acatar ou pode colocar outra regra naquele momento. A gente está pontuando justamente do litoral paulista, que muitas cidades do litoral, tanto norte e sul, continuaram na fase amarela, deixaram, então, comércio aberto, as praias e quiosques abertos, porque é dali que sai também a economia desses municípios. Me parece que é muito tênue essa linha entre um e outro, né? Como eu havia falado, né? Nós temos aí uma discussão sobre o que significa entre nós o chamado federalismo, né? Que pressupõe que cada um dos entes estatais aí, município, estado e União,
possam legislar sobre a matéria. Mas, como disse, me parece que a questão, inclusive parametrizada pelo Supremo Tribunal Federal, é que a União, e a União fez, inclusive, né, a legislação é a 13979, agora de fevereiro, né? A União faz o parâmetro geral e os estados têm competência para poder legislar sobre a questão da saúde pública em especial, que me parece que, diante da situação de calamidade que nós estamos vivendo, a saúde pública, neste caso, vai preponderar, né, sobre, por exemplo, questões mercadológicas. É óbvio que isso foi levado em conta e deve ser levado em conta por cada um dos governos, né? Mas me parece que a saúde pública, nesse caso, precisa preponderar. E o município tem competência para suplementar, ou seja, apenas e tão somente para, na medida das suas realidades locais, o município teria condição de, eventualmente, agregar algo a mais no sentido de proteger a saúde pública e de tornar a regra, digamos assim, mais completa no sentido de proteger a população. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau!